Oi, gente! Esse é o Canal da Saudade. Canal YouTube Eli Correia Oficial. Eu estou esperando a sua carta. Mande a sua história para esse e-mail. cartasaudadeelicorreia@gmail.com. Estou aguardando. E no canal YouTube Eli Correia Oficial, A Vareta de Pipa e o Amor. A minha história se passou no ano de 2000, quando eu estava no ensino médio e tive que trocar de escola. E assim que entrei na nova escola e coloquei os pés na minha nova sala de aula, me surpreendi. E até me assustei quando eu vi aquele rapaz ali, Humberto. Um cara por quem até aquele momento eu sentia uma mistura de raiva e amor, pois já havíamos estudado juntos nos tempos de criança. E naquela época ele era o garoto por quem eu era apaixonada. Sabe aquele amor de infância, aquele amor mesmo assim de adolescente? Pois é, Humberto era o meu príncipe encantado. Mas havia um lado terrível nessa história. Humberto era o menino que mais fazia de tudo para me irritar. Da mesma forma que eu era, vamos dizer assim, apaixonada por ele, ele fazia tudo para me irritar. Humberto e eu chegamos a parar na diretoria da escola várias vezes, pois nossas brigas foram se tornando tão frequentes que chegou uma hora que saímos até no tapa. Isso em outros tempos, quando ainda éramos crianças. As brigas que eu tinha com Humberto eram brigas muito sérias. Ele me chamava de vareta de pipa, pelo fato de eu ser muito magra na época. E ele fazia questão de fazer aquilo na frente de todo mundo, na frente de outras crianças do colégio. Vareta de pipa, vareta de pipa. E eu acabei virando motivo de gozação na escola. Todo mundo começou a me chamar de vareta de pipa. O que acontecia comigo era o que hoje chamam de bullying. Sim, porque os amigos de Humberto e ele próprio, todos, quando eu passava, vareta de pipa, vareta de pipa. Agora imaginem só como eu me sentia. Humilhada por quem eu era simplesmente apaixonada. Foi um período muito difícil na minha vida. Eu cheguei inclusive a repetir de ano por causa disso, pois eu não sentia a menor vontade de ir para a escola. Não estudava em casa e para mim as coisas só começaram a melhorar quando Humberto mudou de escola. Os pais dele mudaram de bairro e obviamente ele mudou de escola. Eu jamais poderia imaginar que tantos anos depois, sem vê-lo, o reencontraria assim de repente. Eu entro nessa minha nova sala de aula, eu olho para ele, falei um oi pouco tímido e comecei a falar que eu não acreditava. Não, eu não acredito. Eu não acredito que você está aqui nessa escola e justamente na minha sala. Eu não acredito. Eu falei para ele que eu não acreditava que havia reencontrado ele tantos anos depois de nossas brigas na infância. Humberto, a princípio, fez cara de quem não sabia do que eu estava falando, nem tampouco de quem eu era. Sabe, fingiu não me reconhecer. Mas logo que eu comecei a falar das nossas brigas, logo que eu comecei a falar da tal vareta de pipa, aí sim ele deu uma risada, levantou-se e me cumprimentou com um beijo no rosto. Devido a tudo que eu havia passado nas mãos de Humberto no meu tempo de criança, eu até então sentia um ódio muito grande dele, mas um ódio mesmo. Só que quando eu agora o reencontrei naquela sala de aula, anos depois de todos aqueles momentos desagradáveis, que cheguei até a pensar em parar de estudar, eu acabei sentindo o meu coração bater mais forte. Mas eu não sabia ao certo o que eu estava sentindo. Nesse reencontro eu senti o meu coração bater mais forte, mas não sabia realmente ao certo o que era.
Só sei que acabamos virando colegas de classe. Sentávamos lado a lado e percebi que Humberto começou a me olhar de um jeito diferente. Eu sabia que ele estava me paquerando. Na verdade, eu estava adorando aquilo. Mas agora eu queria castigá-lo de algum jeito, de alguma maneira. Sabe como é a gente querer dar o troco? Que naquele tempo, de criança, eu era apaixonada por ele e ele simplesmente me humilhava. E agora, nesse reencontro, anos depois, eu queria dar o troco de toda aquela gozação que ele fazia comigo no nosso tempo de criança, lá naquela nossa primeira escola. Humberto, sempre generoso comigo, e estava nítido que ele estava muito afim de mim. E eu não posso negar que eu também estava afim dele. Aquela mistura de ódio e amor, eu comecei a sentir que na verdade eu ainda gostava dele. Mas eu fingia não estar nem aí com ele. E a cada dia que se passava, eu o deixava mais caidinho por mim. De fato, naquela época lá de criança, eu era realmente uma menina desengonçada. Magra. Mas agora, modéstia à parte, eu havia me tornado um verdadeiro avião. Me desculpe a falta de modéstia, mas sabe, mulherão mesmo. E não demorou muito para outro rapaz da nossa classe, da mesma classe, começar a se interessar por mim. E apesar de eu não querer nada com esse rapaz, eu comecei a dar bola para ele só para provocar Humberto, que eu sabia estava me paquerando. Humberto começou então a morrer de ciúmes. E aquilo era tudo que eu mais queria. Sabe quando você se sente bem, fazendo o outro sofrer e percebendo que ele estava perdendo terreno para o outro rapaz? Humberto tomou a decisão de me convidar para sair. E eu, como queria, vamos dizer, dar aquele troco, esnobá-lo, eu disse que eu não poderia sair com ele, pois eu já estava comprometida com outro rapaz. Percebi que Humberto ficou arrasado e ao mesmo tempo, sabe quando a pessoa fica nervosa? E eu estava adorando ver aquilo tudo, adorando mesmo, pisando. Sabe quando você pisa na pessoa, você dá o troco, você humilha outra pessoa. Porém, eu jamais esperava é que ele também, a partir desse dia que eu disse que eu tinha compromisso e por isso não podia sair com ele, que eu estava comprometida, ele também resolveu fazer ciúmes para mim. Humberto chegou a trocar de lugar na sala de aula, saiu de perto de mim e passou a se sentar perto de uma outra moça, diga-se de passagem, muito bonita. E os dois ficavam de gracinha praticamente o tempo todo. Então agora era assim, eu de um lado envolvida com outro rapaz, com outro moço, só para deixá-lo com ciúmes. E Humberto, por sua vez, envolvido com outra moça só para não ficar por baixo. Só que a grande verdade é que nós dois éramos apaixonados, estávamos apaixonados um pelo outro. Mas quando ele percebeu que eu estava bancando a difícil, ele resolveu fazer a mesma coisa e fingir que não estava nem aí comigo. Tinha vezes que eu não resistia, e nos intervalos das aulas eu olhava disfarçadamente. E quando ele percebia, ele tratava logo de abraçar e beijar aquela sua namorada, para me fazer, sabe, sofrer. Então ele percebia que eu estava olhando para ele, então ele abraçava, beijava, e aquilo me deixava irritada, aquilo me deixava furiosa. Porém, eu me mantinha durona e fazia a mesma coisa. Pegava então aquele rapaz que eu namorava e beijava e abraçava. Em uma conversa com uma colega de classe, eu fiquei sabendo que Humberto e aquela moça estavam agora namorando sério. Já não era mais para me fazer ciúmes, não, os dois estavam namorando sério. E quando essa colega disse que inclusive eles pensavam em noivado, em casamento,
Aquilo me deixou tão triste e ao mesmo tempo tão mal, pois até então eu imaginava que ele estava ficando com aquela moça, com aquela garota, somente para me provocar, como eu estava com esse outro para provocar ele. Não imaginei que existisse um sentimento realmente sério a ponto dos dois estarem pensando em casamento. Foi difícil engolir aquilo. Foi muito difícil. Seria o fim das minhas expectativas com Humberto? Será que eu fiz certo, para deixá-lo com ciúme, me envolver com outra pessoa e agora receber o troco, com ele inclusive pensando em casamento com a outra? Eu só sei que eu acabei me afastando desse rapaz com quem eu namorava. Agora acabou tudo. Agora eu estava desapontada. Eu estava mal. Então acabei me afastando desse rapaz. Afinal, ele também não queria nada sério comigo. Estava ficando comigo por ficar. Talvez por eu ser bonita e tal. E agora o jeito era me conformar com o preço das minhas atitudes. Eu quis bancar a gostosona. Eu quis bancar a boa por cima de Humberto. E acabei me dando mal, porque agora é ele que na troca acabou se envolvendo e, segundo a minha colega, pensando em se casar. Bem, o tempo passou e um dia, assim, eu estava indo para casa depois da aula. De repente, Humberto me surpreendeu quando se aproximou de mim, me segurou pelo braço e disse que queria falar comigo. Então eu perguntei para ele bem arrogante, bem assim, prepotente: o que é que você quer falar comigo? Fala com ela, fala com a outra. Você não está pensando até em casar com ela? Vai falar com ela, por que querer falar comigo? Peraí, calma. Você não acha que está na hora de pararmos de evitar o inevitável? O quê? Eu não entendi. Você não acha que está na hora da gente parar de brincar, parar com essas bobeiras de um querer fazer ciúme pro outro? Você não acha que está na hora de pararmos de evitar o inevitável? Eu não estou entendendo o que você quer falar. Ele se aproximou de mim, os seus lábios foram chegando bem perto dos meus e nos beijamos de uma forma tão intensa, que parece que eu sinto o gosto daquele beijo até hoje. Evitar o inevitável. Será que não está na hora de pararmos de evitar o inevitável? Aquele beijo foi tão forte, aquele beijo foi tão gostoso, que até hoje eu sinto o seu gosto em meus lábios. Só sei que passamos a namorar. Ele desistiu da outra, a gente se envolveu e o nosso namoro foi simplesmente maravilhoso. Ao contrário do nosso tempo de criança, ao contrário, dessas nossas atitudes infantis de um querer fazer ciúme pro outro, Humberto e eu nunca tivemos uma briguinha sequer, nenhuma discussão. Sempre resolvemos tudo na base do diálogo, na base da conversa. Quando completamos 4 anos de namoro, ficamos noivos. E depois de um ano de noivado, nos casamos. Hoje Humberto e eu estamos casados há 12 anos. Temos 3 filhas lindas, Juliana, Roberta e Érica. E somos uma família completamente feliz e realizada. Todos os dias eu agradeço a Deus pela atitude de Humberto manifestar o seu amor por mim. Porque se não fosse isso, talvez hoje tanto a minha história como a dele seria diferente. Talvez cada um tivesse seguido a sua vida. Talvez hoje não fôssemos tão felizes e realizados como somos. Quando a gente lembra do passado, dos nossos tempos de criança, lá na nossa escolinha, ele me chamando de vareta de pipa, a gente dá risada hoje.
E muitas vezes lembramos também do nosso tempo, né? No nosso reencontro, e um querendo fazer ciúme pro outro. Que bobagem, que bobagem. A gente correu o risco de perder a felicidade, olha só. Mas o importante é que nós estamos hoje juntos há 12 anos, felizes e pais de 3 lindas meninas. Essa é a minha história. História que a vida escreveu. Que saudade de você! A vareta de pipa e o amor. História do canal YouTube Eli Correia Oficial.